Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratar de mais um tema. E esse tema começa com uma pergunta, à maneira grega, porque, como eu venho dizendo, os gregos fazem a seguinte pergunta sobre a realidade: ti estim, o que é isso? Ou o que é isto em si mesmo? E a pergunta que eu faço nesse exato momento é: o que é isso Bolsonaro? Parece estranha a pergunta, mas é importante, porque para que a gente faça uma exegese mais ou menos razoável desse personagem, precisamos buscar fundamentos na sociedade brasileira para que nós hoje estejamos defendendo projetos de desenvolvimento neoliberais que, principalmente na experiência da América Latina, nunca trouxe, ou quase nunca trouxe, benefícios de fato para o nosso povo. Exemplos disso: a Argentina de Menem, com o projeto neoliberal que fracassou; o Brasil de Fernando Collor de Mello, que também seguia a onda neoliberal, fracassou. Collor sofreu um impeachment. Fernando Henrique Cardoso implantou, apesar de muitos dizerem que ele é um social-democrata, socialista, comunista, implantou uma forma neoliberal de governar o Brasil, guardadas as devidas proporções, logicamente, e terminou com a popularidade lá embaixo. A América do Sul, em países como, por exemplo, o Equador, onde queriam inclusive privatizar a água, houve levantes populares e o neoliberalismo naquele país também não trouxe benefícios. Então, por que hoje nós defendemos projetos tão sucateadores do nosso desenvolvimento e hoje, principalmente, na figura de Jair Bolsonaro, que sempre se mostrou politicamente contrário, principalmente aos mais pobres? Em declarações como: eu fui o único deputado que votou contra todos os direitos das empregadas domésticas. Ele sempre se mostrou contrário àqueles considerados mais fracos. Nunca fez uma crítica ao superlucro dos bancos no Brasil. E por que isso não? E por que isso nunca aconteceu? E quando ele é questionado, quando ele é chamado a falar dos superlucros dos bancos brasileiros, ele simplesmente diz: mas são as pessoas que vão lá pedir empréstimo. E quem muitas das vezes pede empréstimo? O pequeno e médio empresário, para gerar emprego, e não o mega empresário, e não o mega capitalista, que tem no Brasil a sua fortuna protegida, porque no Brasil quem paga impostos maciçamente é o povo, porque o Brasil paga altíssimos impostos pelo consumo, inclusive no consumo de automóveis. Os impostos que nós pagamos aqui são absurdos. Só que as classes mais baixas, quando elas pagam impostos sobre consumo, isso representa uma parte considerável do lucro dessas famílias. Só que essas pessoas não entendem e não sentem muitas das vezes que elas estão pagando impostos, que elas pagando impostos sobre consumo, elas não estão pagando daquela maneira tradicional, onde elas precisam declarar, onde o imposto é cobrado diretamente do salário, como é o meu caso, como é o caso de servidores públicos, no meu caso, professor público, onde o imposto é cobrado diretamente do salário. Então, existe uma classe média que, ao entender que ela paga de maneira convencional, com descontos, com a necessidade de declaração de imposto, e como esse pagamento é feito de forma tradicional, além do consumo, é claro, essa classe média acha que ela
é que está sustentando a pobreza daqueles que recebem programas sociais, por exemplo, sem fazer uma crítica aos verdadeiros lucros auferidos pelo grande capital que tem os seus lucros e as suas margens de lucro protegidas pelo Estado, protegidas pela política tributária do Brasil. Então, nós vivemos nesse dilema, onde nós não construímos um projeto de desenvolvimento que atenda principalmente aos mais carentes. E essa classe média entende que ela é a elite que sustenta esses menos favorecidos, sem saber que o imposto é cobrado maciçamente sobre o consumo e que os pobres pagam impostos absurdos e abusivos sobre o consumo. Ao passo que lá em cima, no topo da pirâmide, existem aqueles que têm as suas remessas de lucro protegidas, sem que essa classe média entenda que a verdadeira elite é esse grande capital. Só que a classe média acha, muitas das vezes, porque ela tem um carro melhor, porque tem um apartamento pago em 20 anos, ou porque de vez em quando ela pode fazer viagens ao exterior, ela acha que a elite cultural e econômica, acima de tudo, do Brasil é ela. Aí, ao invés da elite, dessa classe média cobrar dos verdadeiros auferidores das grandes remessas de lucro, que têm a sua remessa de lucro protegida e não pagam a mesma porcentagem de impostos de nós, por exemplo, que temos os nossos impostos cobrados na fonte, aí essa elite, essa suposta elite, que quer ser elite, porque na realidade a classe média, coloca a culpa nos pobres. Essa é uma versão de como funciona o elitismo brasileiro, onde você tem pessoas menos favorecidas, uma classe média que acha que a elite é ela, e uma elite com os seus grandes capitais e as suas remessas de lucro protegidas pelo Estado, porque não pagam impostos sobre os seus lucros. É nessa cadeia de significados que aparece um personagem chamado Jair Messias Bolsonaro, representando a fração pobre, a fração careta, a fração brega desse nosso elitismo. Porque nós já tivemos elitistas na economia, por exemplo, como Delfim Neto, um elitista chique, um homem que fala razoavelmente bem, muito embora de vez em quando fale as suas bobagens, mas quem não fala? Mas tem essa versão chique. Já tivemos uma versão como Roberto Campos, por exemplo, que escreveu Lanterna na Proa. Tivemos várias versões mais chiques desse elitismo. Mas Bolsonaro é a versão brega desse elitismo, onde ele representa a divulgação desse elitismo e a cooptação dos mais pobres para fazer valer esse elitismo. Então Bolsonaro é uma versão brega, uma versão careta, uma versão pobre desse elitismo, inclusive com um linguajar chulo, um linguajar pobre, um linguajar apolítico que tenta transmitir valores políticos e complexos com linguagem do tipo: vamos combater a violência com mais violência, então é só dar tiro. A polícia brasileira está há anos, passou anos inclusive, agora isso está sendo mais questionado, matando pessoas, dando tiro na nuca, dizendo que foi auto de resistência. Uma polícia que sempre foi violenta. Isso adiantou em quê? Adiantou hoje, com esse clima, principalmente que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro,
onde as maiores vítimas são os policiais, que vivem em ambientes, às vezes, cooptados por grupos criminosos, que se apropriam da ausência do poder público, da miséria, para fazer valer a sua vontade. E Bolsonaro representa a divulgação, a propagação, a proletarização de ideias de elite que não favorecem, sobretudo, os mais pobres e os menos favorecidos. Então, para que a gente tenha uma noção mais exata de como esse elitismo foi formado, esse elitismo brega que tem em Jair Bolsonaro a sua principal representação, vamos voltar um pouco à formação da sociedade brasileira e seus ciclos econômicos. Passamos por ciclos econômicos importantes, como o ciclo do pau-brasil, e depois o ciclo do ouro, sobretudo das Minas Gerais, o ciclo do café, que veio a gerar a República do Café com Leite, inclusive. E nesses ciclos econômicos que vão desde a colonização até a Primeira República, nós temos um país que forma as suas matrizes econômicas a partir da exportação. Então, aqui no Brasil, havia um modelo escravocrata nas relações de trabalho, e esse modelo escravocrata das relações de trabalho, primeiro se tentou escravizar os índios, depois os negros, porque os índios conheciam o território, então era muito difícil escravizar os índios. Então, aqui foi formada uma elite econômica portuguesa, depois portuguesa e brasileira, ou de filhos de portugueses com brasileiros. Aqui foi formada uma elite que se apropriava da exportação. E como essa elite se apropriava da exportação, ela podia muito bem explorar essa exportação, lucrar muito, sem que o Brasil tivesse um mercado interno, relações de trabalho equânimes, porque ela se baseou e se baseava basicamente na exportação. E isso continuou por um certo tempo, até que apareceu Getúlio Vargas, que criou a primeira expectativa de humanização das nossas relações de trabalho. Criou o salário mínimo, criou uma relação do Estado com os sindicatos, muito embora com influência fascista, criou o Ministério do Trabalho, uma indústria nacional ligada ao Estado, que procurou trazer para cá, para o Brasil, uma grande proliferação da industrialização, visando a formação embrionária, e depois isso foi se consolidando, de um mercado interno brasileiro. Nessa época, inclusive, há uma grande massificação de pessoas que vinham do campo para trabalhar nas cidades, a exemplo do que aconteceu, do que havia acontecido na Europa, na Revolução Francesa, por exemplo, na Revolução Industrial, onde as pessoas saíam do campo e iam trabalhar nas cidades. Isso começa a acontecer no Brasil. O Brasil começa a formar um mercado interno austero. Isso acontece não só no governo de Getúlio Vargas, que era amado pelo povo, inclusive depois que foi tirado do poder, volta pelo voto nos braços do povo. O povo amava Getúlio, de uma certa forma, porque Getúlio deu coisas que as pessoas nunca tinham conhecido. Meu pai dizia que Getúlio foi o maior presidente da história do Brasil, tinha verdadeira adoração por Getúlio. Mas as elites, que sempre se acostumaram em oferir lucros, em lucrar, em ganhar poder através do seu capital, sem a formação de um mercado interno que valorizava o posicionamento cultural dessa elite, ela nunca se conformou com essa formação de mercado interno no Brasil, com uma certa democratização,
das relações de trabalho, com direitos mais sustentáveis. E também Juscelino Kubitschek faz isso naquela segunda fase do nosso projeto nacional desenvolvimentista, que começou com Getúlio e tem continuidade com Juscelino Kubitschek, que depois que sai do poder passa a ser inclusive odiado pelas elites militares que chegaram ao poder, porque essas elites militares sempre foram no Brasil, ou seja, o exército no Brasil sempre foi protetor dessa elite. Então, quando alguém chega, de uma certa forma, fomentando um pouco mais do mercado interno, isso gera desconforto na elite. E quando o exército chega ao poder, através do golpe de 64, em outra oportunidade, ou talvez até nessa eu explico por que não foi revolução e por que foi golpe. Então o exército sempre foi utilizado para proteger os interesses dessa elite que gostava muito de auferir lucros através da exportação. Inclusive o governo militar, ele tem uma posição de total submissão diante do capital estrangeiro, diante dos Estados Unidos. E quando eles quiseram, inclusive, financiar o governo militar, eles começaram a desembestadamente a atrair capital dinheiro para cá, recurso para cá, através de empréstimos. Empréstimos que colocaram o Brasil de joelhos diante da conjuntura econômica internacional, do FMI, diante de potências econômicas como os Estados Unidos. E esse exército sempre foi protetor dessa classe, desse grupo, que nunca se conformou com a democratização das relações de trabalho, com a criação de um mercado interno, não só por questões econômicas, mas por questões culturais que representam a elitização ao máximo de quem está no topo da pirâmide e do sucateamento total de quem está lá por baixo. E depois nós tivemos alguns ciclos passageiros, rápidos, como aconteceu no milagre econômico, como o milagre econômico de 72 com os militares não deu frutos contínuos, depois eles começaram a atrair empréstimos para cá a juros exorbitantes, o que colocou o Brasil de joelhos perante a conjuntura econômica internacional. E por que Bolsonaro ele é uma pessoa que defende esse modelo elitista através dos braços fortes do Exército? Porque o Exército brasileiro sempre foi protetor dessa elite. Num primeiro momento, o Exército brasileiro ele ganha força através de algumas batalhas contra alguns grupos revoltosos que se insurgiam contra o Império. Então, o Exército era utilizado estrategicamente para massacrar esses grupos. Depois, o Exército ganha mais fôlego ainda na luta contra o Paraguai, na Guerra do Paraguai, com o Duque de Caxias liderando essa luta. Então, o Exército cresce. E o Exército começa, por causa dessa luta, a se aproximar muito dessas vitórias, se aproximar muito do modelo elitista do Brasil. Aí o Exército começa a funcionar de duas maneiras. Primeiro, protegendo e se associando e se aliando diretamente ao Poder Executivo. Fosse ele do imperador, fosse ele do presidente da República ou dos presidentes da República depois da proclamação da República. Com isso, ele tinha uma posição centralista, mas uma posição também de proteção das oligarquias locais, onde, inclusive, os fazendeiros, os latifundiários recebiam o título de coronel. Por quê? Porque o exército nessas localidades estavam orientados através dessas oligarquias locais que davam
que eram pessoas que eram consideradas na patente do Exército superiores, porque eles tinham e compravam, inclusive, o título de coronéis. Então, se eles eram coronéis, o Exército nessas oligarquias locais estavam a serviço dessas oligarquias. Então, daí a gente começa a entender por que o Exército brasileiro é tão elitista. Porque ele sempre teve relacionado e ligado a essas oligarquias locais. E toda vez que o mercado interno, as pessoas começavam a ter um certo benefício a mais, o trabalhador, o Exército sempre dava um jeito de colocar o bedelho dele para dizer que isso é errado. Getúlio Vargas teve dificuldades com essa instituição, sobretudo na sua última fase, onde ele se suicida. Juscelino Kubitschek só tomou posse porque o general Lott deu um golpe no golpe que estava sendo armado contra Juscelino Kubitschek. E quando aparece um João Goulart fazendo um discurso mais ou menos favorável aos menos favorecidos, aí o Exército se insurge, aliado a setores conservadores da sociedade, setores sempre ligados a essas elites, acostumadas a lucrar, enquanto o povo nada tinha. Inclusive, na década de 70, eu lembro muito bem, porque não havia muita abundância de consumo, né? Principalmente naquela última fase do governo militar, que ninguém jamais aguentava o governo militar, todo mundo queria que eles fossem embora o mais rápido possível. Aí eles começaram a fazer uma transição, uma anistia, né? Uma transição gradativa, para que, né, contesse, inclusive, os movimentos sociais que já andavam meio nervosos. E eu lembro que, por exemplo, ar-condicionado era artigo de luxo. Não se tinha ar-condicionado na casa de qualquer um. Televisão, rádio, tudo bem. Mas o Brasil viveu um certo ciclo de industrialização nessa fase, mas, sobretudo, a partir da implementação do consumo de luxo. Então, carros importados. Então, era um consumo que não necessariamente aquecia de forma adequada ao mercado interno. Havia muito arroxo salarial nessa época. Delfim Neto foi acusado de maquiar a inflação para que o arroxo salarial prevalecesse, para que as pessoas não tivessem um reajuste a contento. Então, o Exército sempre foi uma instituição associada a esse elitismo. Aí chega hoje um Jair Bolsonaro, representando todo esse histórico de elitismo, criando uma linguagem desse elitismo como um elitismo pobre, vulgar, careta e brega, onde ele faz a cooptação dos pobres para que os pobres também adotem discursos de apoio a esse elitismo. Porque o governo Lula, sem querer fazer defesa e nem falar contra, principalmente o governo Lula, ele cria condições nunca vividas pelos brasileiros em relação a consumo, em relação à escolaridade. Mas eu nem quero entrar muito nesse mérito. E por isso é um líder popular que venceria as últimas eleições. Eu não quero entrar no mérito se Lula deveria estar preso ou não. Se Lula merece estar preso ou não. O que eu afirmo é: Lula não está preso por causa da corrupção. Lula está preso para que fosse tirado da disputa política um ex-sindicalista, alguém que veio das classes populares e que representa
um partido que nasce na luta operária. Lula foi tirado da disputa por isso, não por causa da corrupção. Né? Isso para mim ficou bem claro quando o Sérgio Moro colocou aquelas gravações. Sérgio Moro não era só um juiz, ele era um militante político. E tirou o Lula da disputa porque ele queria entrar. E vou afirmar, Sérgio Moro, candidato à presidência da República em 2020. E ele tirou o Lula da justiça, da disputa, melhor dizendo, para que Lula não concorresse com ele nas eleições de 2020. Não que ele vai conseguir ser candidato, mas que ele pessoalmente é candidato, tem ambições políticas seríssimas e tirou o Lula da justiça, da disputa para que ele pudesse entrar em condições mais favoráveis de vitória. Então, esse é o perfil elitista de Jair Bolsonaro, que sempre se manifesta favorável ao Exército. Mas para quê? Mas por quê? Porque o Exército sempre foi aliado a essas classes dominantes. Então é isso aí. Daqui a uns dias eu explico por que em 64 não houve revolução e sim golpe militar. Ok, galera? Vocês são do coração.